Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, este vai ser um daqueles vídeos diferenciados que eu geralmente trago quando eu fico sem assunto pro canal, não é, cara? Porque eu já tenho dois vídeos aqui no canal, que geralmente aqui eu gosto de falar de política, trago react pra gente interagir, rir e tudo mais. Mas eu já tenho dois vídeos aqui no canal onde eu falo de animes, não é, cara? E este eu quero de novo falar de animes. Pô, mano, você vai falar de desenho japonês? O canal é meu e eu falo do que eu quiser, tá? Então. E assim, cara, e o anime que eu gostaria de comentar hoje é sobre um anime, né, que já faz alguns dias que acabou a segunda temporada e dividiu a opinião de alguns fãs, que é Vinland Saga, o anime dos Vikings. E antes de nós estarmos comentando acerca desse assunto, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força nos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito bem ajuda. E sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos diretamente ao assunto. E já faz dias que eu tô querendo trazer esse assunto, desde que acabou a segunda temporada, né? Então assim, cara, a segunda temporada ela trouxe algumas divisões em relação às opiniões dos fãs da obra, não é? Mas é lógico que antes eu tenho que explicar o que é Vinland Saga, né? Para você que nunca assistiu, que não sabe do que eu tô falando. Então, assim, Vinland Saga é um anime, né? É um anime do estilo seinen. Ou seja, todo anime tem um estilo. Tem o shonen, que são os famosos animes de luta. Tem os isekais, que é outro mundo, que eu falei aqui em um dos vídeos aqui. E tem uma obra que é chamada os senens, que são aqueles animes com uma tonalidade mais adulta. Não este tipo de adulto, tá? Então. E assim, e a história, cara, agrada muita gente, porque muita gente acaba assistindo o Vinland Saga porque gosta de ver o quê? Batalha, porrada, luta, emoção, cabeças rolando, é isso que o povo gosta, não é? Então, mas assim, como é que é a história de Vinland Saga? Bem, como eu falei, é um anime seinen que se passa lá pelo século, que é um anime que acontece no nosso mundo, e acontece lá pelo século X, não é, cara? Se propondo ser um anime de uma obra histórica, né? E nessa época, cara, lá pelo século X, lá pelos anos 1100, por aí, é um período onde os historiadores falam que os Vikings chegaram até a América do Norte. 500 anos, para quem muitos já devem saber, que 500 anos antes de Colombo chegar das Américas, os Vikings já chegaram lá, né? Chegaram lá na área lá do Canadá e tudo mais, numa regiãozinha que eles chamaram de Vilândia, né? E ao longo do anime, vários momentos vai ser mencionado essa Vilândia, esse novo continente, fazendo uma associação a Vinlândia como uma terra prometida, uma terra aonde a guerra e a escravidão não chegaram, não é? E com essa alusão a uma terra prometida, também chega uma outra característica do período histórico dos Vikings, que foi nessa época em que os Vikings estavam deixando de cultuar os deuses nórdicos, né, o Odin, Thor, a Freya, estavam deixando de lado os deuses nórdicos e abraçando a fé cristã. E esse é outro ponto do anime que é muito detalhado, são os vários momentos em que a cultura cristã, a fé cristã vai ser mencionada ao longo do anime. Tanto é que tem até um episódio, cara, onde a família de uma menina foi morta, não é? Era uma família de cristãos que na hora do jantar estavam conversando acerca do céu e inferno na hora do jantar. E depois que os Vikings passam por aquela aldeia, matando todo mundo, inclusive a família da menina que protagoniza esse episódio, né? Aí o que acontece? A menina, pô, geralmente obras de animes, a sobrevivente de uma família morta para pensar o quê? Eu quero me vingar, vou atrás de um mestre, treinar durante anos para poder correr atrás dos caras que mataram os meus pais. Não, essa menina, vendo que toda sua família e sua aldeia foram mortos, ela olha para cima,
perguntando para Deus se Deus recolheu eles, se todos chegaram bem do céu. Ou seja, é um episódio bom que traz muitas reflexões. E ao longo desse anime também vai trazer muitas reflexões relacionado à fé, relacionado a Deus, né? Relacionado se Deus é bom, por que tanta maldade no mundo, não é? Então, mas assim, vamos diretamente à história principal. A história se envolve... A história acontece em torno de um moleque merdeiro, né? Um verdadeiro Dennis, o Pimentinha, tanto é que lembra muito o Dennis, o Pimentinha sem o Wilson, né? Sem o senhor Wilson. Então, um moleque merdeiro chamado Thorfinn, né, cara? E uma curiosidade histórica. O protagonista desse anime, o Thorfinn, realmente existiu da vida real. Só que ele não era um guerreiro, era apenas um navegador, né? Que chegou na América do Norte, né? Enquanto que no anime o Thorfinn, futuramente, mais à frente no anime, vai para a Vinlândia, mas é um guerreiro, né, no anime. Então. E o Thorfinn, com 6 anos, já era um moleque muito merdeiro. E descobriu que o seu pai, o Thor, ele já foi um John Wilkes, né? Um John Wilkes, né? Eu esqueci o nome, cara. O John Wilkes, né, cara? Ou seja, que é tipo o batalhão especial dos Vinks. Era um grande guerreiro que no passado havia abandonado o exército junto com a tua esposa e sua irmã mais velha recém-nascida porque queria uma vida de paz, não é? Só que aí o que acontece? Só que o Thor, ele foi convocado para a guerra, não é? Sem saber que por trás disso havia um esquema para matá-lo, porque ninguém pode deixar os John Wick e não pagar o preço por isso. Então, e com isso, cara, o Thor, ele decide ir para a guerra, levando consigo um bando de bunda mole peraçá, um bando de jovens merdeiros que não sabe o que fazem, tá entendendo? Que não sabe manejar uma lança, que não sabe manejar uma espada e acha que vai matar todo mundo da guerra, não é? Então, ou seja, um bando de bunda mole que não sabe o que faz. E o Thorfinn, por ser um moleque merdeiro, vai junto, escondido no navio onde o pai dele estava. Né? Quando o navio do Thor ele é emboscado, eles são emboscados pelos piratas Vikings, né, cara? Um grupo liderado por aquele que aparentemente seria o vilão da saga, mas para mim é o personagem mais bem trabalhado de toda a obra, que é o Askeladd, não é, cara? E o Askeladd ele é um personagem tão bem trabalhado que você não sabe se você... É aquele tipo de personagem que você não sabe se você ama odiar ou odeia amar. Porque, vamos ser sinceros, pra mim, ele é o meu personagem favorito, é o Askeladd. Ele e o Thor, que é o imenso, né, cara, o grande lá, que é um gigantão lá, meio doido. Então, eu só gosto de psicopata nesse tipo de história, né, cara? Eu só gosto de psicopata. E o que acontece? Aí fica lá, de um lado você tem o Thor, liderando um barco cheio de bunda mole, e do outro o Askeladd liderando um bando de piratas. Ia dar merda isso! E o Thor, por ele ser um guerreiro muito forte, muito valente, né? Ele sozinho quebrou a cara de mais de 30 piratas lá. Ele chega, vendo que todo mundo vai morrer, inclusive seu filho merdeiro, que entrou como clandestino do barco. Ele fala assim, ó, o Askeladd, vamos fazer um duelo entre eu e tu e eu, né? Um duelo de homem com homem, né? Se você ganhar, a gente morre. Se eu ganhar, a gente vai pra casa e você libera todo mundo aqui, todos esses merda aqui que tá tipo comigo. Falou, beleza, beleza. O Thor luta contra o Askeladd e ganha o duelo. O problema é que o Askeladd, como eu já disse, ele não é flor que se cheire. E mesmo o Thor tendo ganhado o duelo, o que acontece? O capanga do Askeladd ficou lá com o Thorfinn lá, segurando ele como refém. Eu falei que esse moleque é merdeiro. E com isso o que acontece? O Thor fala o seguinte, ó, eu entrego a minha vida, porque ele sabia que estavam lá só pra matar ele, ó. Eu entrego a minha vida, mas deixa o meu filho e os bunda mole embora. Falou, beleza, fechou. E o Thor é morto por uma chuvaiada de flechas. E o lógico que o Thor, por ser um merdeiro, um moleque desmiolado, olha aquilo, o que ele pensa? Quero vingança. E o que acontece no final? Todos aqueles bunda mole voltam lá para a Islândia, que é a casa deles, mas o Thor fica escondido dentro do navio do Askeladd querendo vingança, não é, cara? Mas tudo bem.
Quando o Askeladd olha pro Toph, ele vê que esse moleque tem potencial para ser guerreiro, né? Tem potencial, pô, esse moleque aí vai ser um grande guerreiro, né? E o Toph querendo vingança contra o Askeladd. O que o Askeladd chega para ele e fala o seguinte, ó, ô Toph, vamos fazer um acordo entre nós dois? Então, se você lutar as minhas guerras, se você lutar junto comigo, com minhas camaradas, eu vou permitir que você duele comigo. E se você vencer um duelo, você pode me matar de boa. E o moleque fala assim, eu juro, você deixa, tio. Fala, deixa, meu moleque. Oh, que pano bosta, né? Aí você pensa, pô, mas não é mais fácil esse moleque matar o Askeladd quando ele estiver dormindo? Acredite, o moleque tentou. O Askeladd estava acordado, mas o Askeladd não fez nada porque viu que esse moleque não ia fazer nada com ele, porque o que o moleque quer mesmo é ganhar dele no duelo. Ou seja, é um moleque merdeiro, né? Então, mas aí que tá. Passa-se os anos, o Toph, ele começa a lutar as batalhas, né? Armado apenas com uma adaga que era do seu pai e uma outra adaga arranjada de um Zé Ruela qualquer que morreu no meio da batalha, né? Então tá lá ele com duas adagas, fala, vou cortar a garganta de todo mundo. E vai lá cortando garganta, vai pra cá, né? Com o passar do tempo ele vai crescendo, o cabelo fica comprido, ele fica com uma cara de psicopata, uma cara de animal, moleque, o tempo todo, né? Mas vai passando. E nesse meio tempo, várias foram as vezes que ele desafiou o Askeladd, lutou com o Askeladd e perdeu. Mesmo esse moleque sendo mais jovem, mais rápido, provavelmente mais forte, ele perde pro Askeladd, porque o Askeladd ganha dele não só em experiência e astúcia, mas também em inteligência, porque o Askeladd é um cara muito inteligente. Ao contrário do Toph, que, como eu falei, é um moleque merdeiro. Né? Então, mas aí vai passar o tempo. Vai passando os anos da primeira temporada. Já eles conhecem lá o Príncipe Donzelo. O Príncipe Donzelo, o Príncipe Canuto. Não é, cara? O Canuto, que começa sendo como um príncipe cristão, não é, cara? E como nós sabemos que a mídia adora estereotipar os cristãos como um bando de fanáticos covardes, né, cara? Então ele fica muito assim, ai meu Deus, me salva, ai meu Deus, me salva, eu sou crente, me salva, não é? Só que mais na frente o Askeladd conversa com ele, dá um tapa na cara dele, fala, vira homem! Ele falou, beleza, virei, virei homem, né? Então o príncipe... O Canuto, o Príncipe Donzelo, deixa de ser um bunda mole e passa a ser um príncipe ambicioso. Não, porque agora eu quero matar o meu pai e virar rei do lugar do meu pai, que é o rei, não é? E nisso eles começam a criar estratégias para que o Príncipe Donzelo se torne o rei Donzelo, né? Para que o Canuto assume o poder. Mas aí o que acontece nesse meio caminho? O que acontece? O Askeladd morre. E do que o Askeladd morre, não vou entregar spoilers aqui, né? Até porque o vídeo ia ficar muito grande. O Thorfinn, vendo que o Askeladd morreu, o que? Mataram o Askeladd? Pô, não podia ter matado o Askeladd? Eu queria matar esse desgraçado? Eu queria matar esse merda? Mataram no meu lugar? O que o Thorfinn faz? De raiva, pula pra cima do agora rei Donzelo, porque o Askeladd matou o rei. Tá entendendo? Matou o rei, agora o Canudo de príncipe virou rei. Vai lá, corta a cara do Donzelo. E agora o rei Donzelo fica pau da vida. Que é isso? Como é que corta a minha cara de Donzelo desse jeito? Não! Prenda o Thorfinn, né? E o Thorfinn é preso. E aí termina a primeira temporada com o Thorfinn sendo preso. Agora o que aconteceu com o Thorfinn? Será que ele foi preso? Será que ele foi morto? Fugiu da cadeia? O que acontece? Foi dividir a cela lá com o Pasaka, né? Então, chega a segunda temporada. E aí a gente descobre o que aconteceu com o Thorfinn. O Thorfinn parou da Record. Sim! O Thorfinn foi vendido como escravo e chega da Record, né? Passando toda a segunda temporada da Fazenda, né? E quando ele estava lá, ele conhece lá um outro Zé Ruela qualquer chamado Einar, que é o outro bunda mole e azarento, né? Porque a sua vila já havia sido saqueada pelos Vinks uma vez e depois de reconstruída foi lá e foi saqueada de novo, né? Ou seja, a vila dele fica no Brasil, né? Pra ser assaltado todo dia e se lascar por causa disso.
E o Wayne é um bicho tão azarento, mas tão azarento, que além de ter sido roubado pela segunda vez, tendo toda a família morta, ele é vendido como escravo para a mesma fazenda em que o Thorfinn está. Aí você pensa, mas o Thorfinn agora ele não vai aceitar isso, ele é escravo. Vai lutar pela sua liberdade, vai correr atrás do Canuto em prol de vingança pela morte do Askeladd, agora ele queria vingança. Não. O Thorfinn é um bunda mole na segunda temporada e passa a segunda temporada inteiro em depressão porque mataram o Askeladd, né? E ao longo da segunda temporada inteira, o Thorfinn, ele é um cara vazio, triste, deprimido, né? Um cara cheio de feridas, né? E assim, os únicos momentos aonde o Thorfinn vai lutar, né? Porque depois que ele, com o passar do tempo, ele vai passando por umas mudanças, né? Tanto é que ele até ouve a pregação do Evangelho. Tem um episódio onde o Thorfinn ouve o Evangelho de Jesus. Aonde? Ele ouve lá no programa do R.R. Soares: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Não. Acontece que o velho da fazenda, né, o pai do dono da fazenda, estava lá de cama, e ao lado dele tem um cara chamado Cobra, que é um espadachim, estava lendo a Bíblia para ele. Porque nessa época já tinha a Bíblia escrita naquela época, né? Estava lendo a Bíblia, a passagem lá do Sermão do Monte de Jesus, onde Jesus fala: ame o teu inimigo, ore por quem vos persegue, então terás uma recompensa do céu. Esse texto é muito chato. Vamos pro Antigo Testamento, que é mais legal porque todo mundo morre. Isso é uma fala lá do anime, né? Tá. Mas o Thorfinn ouve o Evangelho de Cristo, né? E ao longo de todo o período da segunda temporada, o Thorfinn, ele tem pesadelos à noite, ele tem momentos de depressão, tristeza, medo. Porque vamos lembrar, durante 10 anos o Thorfinn saiu matando pessoas sem pensar no amanhã. Unicamente pensando em se vingar do Askeladd pela morte de seu pai, né? Aí o que acontece? Chega no final da temporada, né? O Thorfinn lá porque o rei donzelo lá, o Canute, chega lá da Record, chega lá da fazenda, que não quer, não, agora eu quero a fazenda. Eu quero chegar aqui, comprar toda essa fazenda e transformar essa fazenda do Big Brother. Então, aí o que acontece? O que o Thorfinn faz? Quer falar com o Askeladd? E como é que ele faz isso? Ele chega lá lutando contra todo mundo? Não, ele faz uma aposta com um camarada lá, que era guerreiro. E qual era essa aposta? Nós vamos lutar, eu e você. Se eu ganhar, eu falo com o rei Donzelo. Se você ganhar, você me mata. É isso? Não. A aposta é: eu deixo você me dar 100 socos na cara. Se eu continuar vivo, eu falo com o Canudo. Eu falo que esse cara é um merda, ninguém acredita, né? Mas beleza. Leva 100 socos na cara, e depois vai ele e o Einar falar com o rei Canuto, né, com o rei Donzelo, dizendo que se ele não deixar a fazenda em paz, ele vai fugir. Mas beleza, o rei Donzelo depois tá dizendo que se eu não deixar a fazenda em paz, você vai fugir? Vou. Beleza, então, eu desisto, vou voltar pra casa. Beleza! No final, Canuto vai pra casa, a fazenda continua na Record, e o Thorfinn e o Zé Ruela lá do Einar, junto com o Leite, né, que é o tio do Thorfinn, volta pra casa, depois de 15 anos fora de casa, voltam pra casa, onde ele se encontra com a sua mãe e leva um chute no meio da fuça da tua irmã. Que a irmã dele é muito mais forte do que ele, né? Ele dá um chute no meio da cara do moleque. E a história termina dizendo: eu vou pra Vinlândia. Vou para a Vinlândia, porque lá a guerra não chega e não tem escravidão. E aí a gente vai aguardar a terceira temporada. Então, é claro que eu falei tudo isso na base da zoeira, porque o anime é mais sério. Mas muita gente não gostou dessa segunda temporada, porque esperava ver um Thorfinn mais rebelde, um Thorfinn mais sanguinário, né? Querendo vingança, querendo cortar a garganta de todo mundo, né? Mas a questão é o seguinte, cara.
Eu entendi a proposta do autor da segunda temporada, né? Porque quando geralmente a gente assiste obras de animes, filmes, séries, com luta, explosões, né, duelos de espada, o que a gente quer é carnificina. Eu comecei assistindo esse anime porque eu queria ver o sangue correr, meu querido. Mas eu não nego que muitas obras de animes acabam pegando outros assuntos, né? E quando a gente aprofunda da história do Thorfinn, a gente vê que ele é um moleque que teve a sua infância roubada. Viu seu pai morrer, passou 10 anos da vida querendo vingança contra o Askeladd, outros 5 anos como escravo, né? E o passado dele, cara, uma coisa... E o anime frisou bem os momentos que o passado dele o visitava. Porque geralmente quando a gente ouve uma história dessas, cara, como o Vira de Sabe, tudo que a gente quer ver é o mocinho matar os outros, né? O mocinho matar os vilão. Mas muitas vezes a gente esquece, cara, porque é uma coisa do ser humano, cara. O ser humano, ele tem uma atração pela violência. Isso é natural da nossa natureza corrompida, né? Quantas vezes uma pessoa falou assim, quando eu crescer eu vou ser um soldado, né? Tem crianças que falam isso. Mas será que tem noção que se estourar uma guerra você vai ter que sair para matar pessoas? Quantas moleques já falam assim, quando eu crescer eu vou ser policial. Vai ter que trocar tiro com o bandido. E a gente sabe que essas profissões perigosas, cara, muitas vezes acabam traindo traumas da vida das pessoas. Eu já ouvi histórias de combatentes da Segunda Grande Guerra que voltaram para casa traumatizados por causa das explosões, né? Estamos tendo aí a guerra da Ucrânia. E aí a gente pergunta, quando terminar essa guerra, como é que ficará o psicológico dos soldados combatentes? Não é? Como é que você... para você que é esquerdista, que fica falando que a polícia militar só mata negro e pobre. Se um tal negro e pobre tiver com uma arma apontada para você querendo te matar, o que você acha que o policial vai fazer? Não é? Como a gente acha que fica a cabeça de um PM, de um policial militar, depois que ele sobe um morro e troca tiro com a polícia? Tudo isso traz uma carga pesada para as pessoas que correm todo dia esse risco de vida seguindo a carreira que escolheram, né? E sem falar também que teve outras... E sem falar que não é só a questão de luta, de ser um combatente, um policial, que muitas vezes nos traz tristezas. Em vários momentos na nossa vida nós colhemos frutos que são obra de nossas escolhas, né? Entendeu? Quantas vezes, de novo, por exemplo, a gente não teve aquelas oportunidades que deixamos passar, né? Quantas vezes já perdemos oportunidades, perdemos amizades, sofremos consequências por escolhas erradas. E quando chega um pouco mais à frente, essas escolhas acabam vindo pra gente. Eu mesmo, todos os dias, eu acabo refletindo e meditando diante de Deus acerca de como a minha vida chegou aqui de acordo com as escolhas que eu tive. O meu irmão mesmo andou por caminhos que eu prefiro não comentar aqui do canal. Prefiro não comentar. Eu já até falei uma vez, mas eu não quero tocar nesse assunto. E meu irmão sofreu muito pelas escolhas erradas que ele teve. E hoje, graças a Deus, Cristo está trabalhando no coração do meu irmão. E quando a gente vê a história de Thorfinn, né? Muitos não gostaram, porque é um Thorfinn mais pacífico, mais humanizado. Mas a gente viu que é um personagem que sofreu muito, né? E que correu atrás de uma redenção. E como o anime ele tem uma pegada um pouco cristã, né? Tanto das questões filosóficas quanto históricas, isso nos traz muita reflexão acerca de como será a nossa vida amanhã. E como um cristão, eu sei que não importa como é que a nossa vida chegou até aqui. Eu sei que Cristo, todos os dias, ele renova suas misericórdias sobre nós. Porque Cristo, Deus, ele deu ao homem uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é só você ter liberdade de escolher o seu caminho, mas também saber que aquilo que você escolher vai gerar resultados. O que você plantar, você vai colher. Se você seguir um caminho... Deus fala, eis que eu te proponho a bênção e a maldição. Isso está lá em Deuteronômio.
Escolha a bênção para que viva. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde tem muitas pessoas querendo culpar a Deus pela vida de merda que tem, sendo que os únicos que podiam culpar em verdade são a si mesmo. E a humanidade, ela sofre diariamente por causa das más escolhas que ela toma. Então eu trago essa meditação para você, que assim, Deus ele tem como restaurar vidas, tem como salvar, tem como curar traumas, né? Porque eu mesmo já vi dentro da igreja, já vi muitas pessoas que eram bandidos, drogados, viciados, pessoas com casamentos destruídos, pessoas com vidas arruinadas, pessoas que sofreram de depressão, pessoas que estavam a um passo de tirar a própria vida, né? Mas no momento certo, olharam para Deus, olharam para Cristo e deixou de Jesus trabalhar o coração. E Deus não age por parte de mágica. Deus só vai agir debaixo das escolhas e do livre-arbítrio de cada um. Porque é bíblico uma coisa que Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então eu termino esse vídeo falando para você, não importa como é que foi a sua vida até aqui. Cristo pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, não importa as escolhas erradas que você fez até aqui. Deus pode mudar a sua trajetória e o seu futuro. Basta você querer. Bem, o anime é esse. Entendeu? O vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no Apocalipse. Fui! Sou cristã? Sou. Tenho que andar como Jesus andou? Tenho. Tenho que me esforçar ao máximo para parecer com Cristo? Tenho. Paciência, domínio próprio e mansidão, fruto do Espírito Santo? Tenho que ter. Mas tem os atribulados que gostam de fazer a gente sair da graça.